nisso, eu senti algo estranho, o meu corpo todo se arrepiar, né? Eu disse assim, não é normal. A minha mãe, como é que a minha mãe tá lá em Belém e de repente ela tá aqui, meu pai tá dormindo, ninguém viu ela entrar, como que a minha mãe veio? E a gente não viu ela chegar, né? Eu achei estranho e começou a dizer assim, é, Shirley, Shirley, vem cá com a mamãe, vem, eu vim te buscar, bora. E eu olhei, eu disse, isso não é a minha mãe. E ela estava do jeito que ela saiu de casa, grávida, com o meu irmão, com a mesma roupa. O meu irmão estava com a mesma camiseta, mesmo short. E aquilo me chamava. E eu disse, não, não é minha mãe. E como eu não respondia e fazia a menção com a mão de me chamando como se eu fosse pegar na mão e me levar, né? Então eu comecei a orar, uma oração que o meu pai me ensinou, né? Que dizia assim, paz me deita e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E repetia aquilo na minha mente, porque eu não conseguia nem me mexer. O meu pai não ouvia, o meu irmão dormindo e só eu naquela situação. E o meu corpo todo arrepiado. Imagina uma criança morrendo de medo. Numa situação que eu não conseguia nem me mexer, eu fiquei paralisada. E aquilo começou a se destransformar, né? Ficou uma pessoa muito alta, com a cara de uma águia, com, não sei se era um bico, algo assim, e era forte. E aquele personagem que era o meu irmão subiu como se fosse uma cobra e ficava no ombro dele. Eu notei que era como se fosse um largato bem grande, né? E como eu não fui, ele começou a falar com uma voz muito estranha, o meu nome, e eu comecei a orar e desapareceu. E as luzes também desapareceram. E ali era conhecido, muita gente fala, né? O meu pai também, depois que eu contei o fato para o meu pai, assim que eu consegui me mexer, eu contei para o meu pai o que tinha ocorrido naquele momento, e o meu pai disse assim: por que tu não me chamou? Eu disse assim: pai, eu não conseguia nem me mexer. E então meu pai falou que era muito decorrente isso acontecer ali, porque é uma área de minério. Então, muita gente passou por situações semelhantes de ver pessoas, né, na estrada, viam muitas situações de crianças que desapareciam. Então, isso até hoje não sai da minha cabeça. Outro fato que ocorreu comigo, eu já morava em Belém, foi o ano de 2001, um mês de abril, não lembro o dia. Eu estava grávida do meu primeiro filho. E eu ficava só em casa, o pai do meu filho saía para trabalhar e chegava só 6 horas da tarde. E nisso, eu passei o dia em casa fazendo as coisas domésticas. Nesse dia eu lembro que eu tinha lavado muita roupa. E almocei, tomei um banho e me deitei. Isso era 1 hora para 2 horas da tarde. E deitei um pouco para descansar. Assim que eu deitei, eu senti um tapa muito forte no meu rosto. No meu rosto, que eu me despertei com aquele tapa e eu ouvi a porta do fundo da casa, da nossa casa, que na verdade só tinha uma porta, era a entrada e saída por ali. E tinha um chagão do lado, porque eu morava atrás da casa da minha sogra, né, da minha ex-sogra. Então eu ouvi a porta abrir e a pessoa correr pelo chagão. Nesse mesmo instante, eu pulei da cama e fui. Abri a porta e corri para olhar, só que eu ouvi o portão que tinha no meio do chagão abrir, fechar e eu ouvi a pessoa correr. E eu fui atrás e não vi, gente, não vi ninguém, não tinha ninguém. Mas o tapa ficou ardendo no meu rosto, entendeu? E sendo que na frente da casa da minha ex-sogra tinha um cachorro, um pastor alemão,
E ele não latiu, não latiu nada, né. E uns dias antes dessa situação ocorrer, eu estava dormindo, eu e meu ex-marido, e a gente já estava um sono, já estava lá pelas madrugada, eu olhei, eu vi um homem em cima do banheiro, porque o banheiro ele não era forrado, a divisória dava para ver, a divisória do quarto para o banheiro. E eu vi um homem acocado olhando pra gente, e eu gritei, né. Aí ele se despertou e olhou: "O que foi? O que foi?" Eu disse: "Tem um homem aqui dentro de casa". Não tinha ninguém. A casa onde morávamos era casa alugada, né, muita gente passou por lá, muitas situações ocorreram que a gente não sabe, né, mas isso ocorreu comigo nesse ano. E um fato muito estranho, que até hoje eu não sei o que ocorreu, né. E agora mais recente, 2026, eu estava em casa, já era 10 horas da noite, foi semana passada, os meus filhos já tinham ido deitar, eu estava no quarto com meu esposo, assim que eu deitei, eu tenho o hábito de orar, e comecei a orar o Pai Nosso, né. E no meu quarto, tem um banheiro, né, e a nossa cama fica de frente para o banheiro, para a porta do banheiro. E assim que eu deitei, eu me vi em pé, né, e de costa para a cama e me jogava na cama. A cama, ela afundava e voltava com o impulso, né, que eu me deitava, ela voltava e eu ouvi alguém conferir: 1, 2, 3. E quando eu abri o meu olho, eu via a silhueta de 3 pessoas. E era um homem da altura da porta do meu banheiro, uma mulher com uma criança no colo, sendo que eles não tinham olhos, nem boca, nem nariz, só era a face, o corpo, e eu vi que eles estavam sem roupa. Eu sei que era uma mulher porque eu via o seio, mas não tinha auréola, né? E ela conferia, dizendo assim: 1, 2, 3. E eu perguntei: quem tá aí? Ela disse assim: começa com a letra A. E nesse mesmo momento eu despertei.